Programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI, levando até você a palavra do Evangelho e como nós temos falado aqui sobre esses encontros entre Jesus e algumas pessoas que nós escolhemos diante de algumas mensagens que elas poderiam nos ajudar a entender e levar, obviamente, até você. O encontro de hoje é entre Jesus e uma pessoa muito conhecida nossa, né, na Palavra de Deus, obviamente, que é a figura ou a pessoa ou a personagem de São Tomé, de Tomé, melhor dizendo. Esse encontro, eu diria até memorável. Memorável por quê? Porque a partir dele Jesus nos ensina e nos apresenta um dado maior que a gente tem discutido aqui, mas de uma maneira muito mais primorosa, que é a questão da fé. Portanto, o encontro entre Jesus e Tomé não tem como a gente refletir senão falar sobre a fé. Mas antes disso, a ideia é entender assim: Tomé era como eu, como você, como nós. Ele tinha a vivência normal, a vivência comum, mesmo sabendo de todas aquelas situações pelas quais Jesus havia passado, da condenação, da morte, da ressurreição, conhecendo também todo o aspecto vivencial de Jesus. Naquele momento, para ele, era primordial ver Jesus. Não dá para entrar muito nessa questão toda teológica, o que produziu desse encontro, etc. Eu não gostaria de ir muito por esse lado não, mas eu queria trabalhar com você a questão mais humana de Tomé e por que esse encontro foi importante para ele. Tomé, como eu disse antes, ele tinha a vivência como cada um de nós, que vamos às missas, que recebemos os sacramentos, que participamos da igreja, mas chega um determinado momento da nossa vida em que por alguma situação, isso acontece com muitas pessoas, a gente ou deixa de acreditar ou enfraquece a nossa participação. Tomé estava passando por um momento parecido com esse. Jesus havia ressuscitado, mas não se tinha uma prova concreta dessa ressurreição, a não ser a palavra dos outros. A palavra aqui eu me refiro à questão do testemunho, o testemunho que as outras pessoas deram, que as mulheres falaram, e depois os próprios amigos de Tomé, que haviam dito que Jesus havia ressuscitado. Isso não era suficiente para ele. Lembra que numa das reflexões que nós fizemos aqui, a gente fala de Nicodemos, que Nicodemos seguia puramente a sua religião, acreditava piamente na sua religião, mas sentia que alguma coisa não era suficiente. Tomé, humanamente falando, também tem essa ideia. Olha, tudo bem o que vocês estão dizendo, o que vocês experimentaram, mas para mim não é suficiente. E aí entra essa questão do diálogo com Jesus. É preciso que haja esse encontro de Tomé com Jesus para que isso fique claro para ele, que independente do que ele vê, a fé precisa vir antes daquele acontecimento em si, ou seja, do encontro dele com Jesus. E às vezes nós temos essa dificuldade de perceber as coisas porque, de fato, a nossa fé nem sempre ela tem aquele mesmo canal que normalmente a gente espera. Olha, eu vou ter fé, então eu vou conseguir acreditar em tudo, até no último instante da minha vida, mesmo que as coisas sejam as mais difíceis possível. E nem sempre é assim. Eu acredito que a nossa briga como cristãos, como católicos, em relação à nossa fé é isso, é porque a gente quer experimentar aquilo que não se pode experimentar. Não tem como, não existe uma receita para que você experimente em dados da sua fé. Ela só pode ser vivenciada, a partir daquilo que Tomé vivenciou, quando alguma coisa em específico acontece e eu posso testemunhar isso. Então Tomé ele teve essa experiência de poder tocar a pedido de Jesus. Eu não sei se Jesus não tivesse pedido, eu acho que ele também não teria tocado as chagas de Jesus. Mas Jesus teve essa iniciativa para dizer assim: nessa sua fraqueza de fé, eu vou te ajudar e motivar para que você continue com a sua fé. Por isso, pede que ele toque. Na nossa vida comum, quando acontece uma cura ou algum milagre específico, ou quando você supera algum problema pessoal, algum desafio, algum sofrimento, por exemplo, a superação disso é a comprovação da fé. É como se você, naquele momento, pudesse também tocar as chagas de Jesus, porque você superou e passou por aquilo. Não é comum que a gente faça isso muito tranquilamente, não é comum. Então a gente não pode entrar num processo de desespero por causa disso. Eu não consegui superar o meu problema como fulano, como cicrano. Eu não consegui ser verdadeiro na minha fé como fulano, como cicrano. A fé você não compara a fé. Você não equipara, você não diz se o outro é menor ou maior que a sua. Não tem como você fazer isso. Tomé poderia ter dito isso: olha,
a fé de Mateus, a fé de João é muito maior que a minha, por isso eu não acredito. Ele não fez comparação. Ele só disse que precisava de algo muito maior do que aquilo. Então, não caia nessa questão do desmerecimento da sua fé, nada disso. Porque primeiro que não vai te ajudar. Não vai te ajudar. Segundo, que isso não vai acrescentar em absolutamente nada na sua vida espiritual. O que a gente tem que dizer é o seguinte: quando você percebe que há um enfraquecimento, e se de fato ele existir, o que eu não acredito, mas se você acha que há um enfraquecimento, peça a Deus que te dê força, né? Ou que te sustente, é melhor. Porque aí você não se cobra tanto e não começa a achar que a fé é algo que você tem algo que seja palpável. Isso, claro, em hipótese alguma. Fique agora com a bênção para você e para toda a sua família. Senhor nosso Deus, que enviastes o vosso Filho ao mundo para carregar as nossas enfermidades e levar sobre si as nossas dores, nós vos suplicamos pelos nossos irmãos que estão doentes, para que com a paciência fortalecida e a esperança renovada, supere a doença por vossa bênção e volte a ter saúde por vossa ajuda. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Jesus, que passou pelo mundo fazendo bem e curando a todos, nos conserve com saúde. Amém. Sobre todos nós descerá sempre a bênção de Deus, Ele que nos ama e que nos protege sempre. Amém. A todos os nossos irmãos enfermos, a todas as famílias que têm os seus irmãos que estão enfermos, recebam a bênção não só os nossos irmãos doentes, mas todos aqueles que de uma maneira ou de outra cuidam desses doentes e que também cuidam, segundo a nossa espiritualidade, do próprio Cristo. Por isso é muito importante que nesta bênção coloque no seu coração todos os seus irmãos e irmãs que neste momento ou nesse dia estão passando por momentos de doença, de enfermidades, para que eles sejam restabelecidos cada vez mais e possam receber a graça plena do nosso Deus. Tudo isso nós vos apresentamos, Senhor nosso Deus, por Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.